É Engie Murilo Reis. Isso. Pronto. Quando você entrar ao vivo aí, eu conecto. Pronto, agora. Vou diminuir o volume aqui. Pronto, já diminui o volume. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo para a gente poder começar. Uma boa noite a todos e todas. Estamos aqui. Tá dando retornozinho aqui no Não, meu. já tenta novamente agora. Já baixei o volume. Olá. Agora foi. Bem, pessoal. Então vamos lá para esse nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver aqui se está tudo certo com o pessoal que está aqui no YouTube. Deixa eu dar uma olhada. Isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo certo. O pessoal já começou a entrar aqui. Não esqueça, pessoal, de falar aí, né? Quem que está aí, as cidades, é muito importante para a gente. A Luana está aqui, o Gaspar, grande mestre Gaspar lá de São Paulo. A galera do Elite está aqui pelo YouTube. E temos também aqui o pessoal no Instagram, tá certo, pessoal? A gente vai fazer essa nossa live, tá? Tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, tá? Então, assim, só se eu estiver olhando para cá, saibam que eu estou olhando aqui para o YouTube e de vez em quando eu vou olhar para cá, pessoal do Instagram, certo? Então, pessoal, hoje a gente vai falar, né, sobre um tema que eu já bato muito na tecla aqui com os meus alunos, da importância que tem o trabalho do profissional de engenharia de arquitetura dentro dos condomínios, mas também quais são essas oportunidades, né? Então, vamos fazer aqui esse bate-bola exatamente com um especialista, né? Que tem, inclusive, já livro publicado sobre o assunto, eu acho bastante pertinente. Então, antes de mais nada, queria aqui passar a bola para o Cláudio, para que ele possa se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho dele, da experiência dele com a gente. Primeiro, boa noite a todos do Instagram, boa noite a todos do YouTube. Primeiro, é uma satisfação, Murilo, estar contigo aqui presente, fazendo essa live. É uma satisfação muito grande, sou seu fã já há muito tempo, sigo seus conteúdos, são sensacionais, sigo a sua comunidade fantástica, que ajuda muita gente nessa parte de orçamentação. Então, para mim, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui contigo, tá? Há muito tempo já queria estar fazendo esse bate-papo contigo aqui. Então, uma satisfação muito grande. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Celino, eu sou engenheiro eletricista, sou mestre em administração, sou também professor do IMBEC, que lançou agora uma especialização em engenharia condominial. Sou professor da pós-graduação da Faculdade Católica de Santa Catarina. Eles têm lá uma especialização, uma pós-graduação em gestão de condomínios. Eu sou coautor do livro Cuidado com as Edificações, que foi lançado pela editora Leude em 2021. Para quem não sabe, o livro é esse aqui, tá? Esse livro aqui foi lançado ano passado. Tenho experiência de 15 anos no segmento corporativo, empresas como Braskem, Siemens, Vivo, e 8 anos, quase 9 anos no segmento condominial. Sou consultor, palestrante e atuo com assessoria técnica a condomínios, né? E estou lançando agora uma mentoria chamada Mentoria Condomínio Automático, que orienta técnicos, engenheiros, e síndicos e gestores a como empreender nessa área condominial, que é muito importante porque é algo muito novo, né? Na área condominial, a gente está muito acostumado a terceirizar assessoria jurídica, a assessoria contábil, que é a empresa administradora de condomínio. A gente está muito acostumado a terceirizar esses dois segmentos, mas o segmento de engenharia não é. Então, tanto o engenheiro precisa entender como ele empreender nessa área,
como também o síndico precisa saber como é que eu terceirizo essas partes para o engenheiro, quanto é que vale isso, né? Como é algo novo, tanto os gestores precisam saber quanto é que vale esse serviço, como o engenheiro precisa saber quanto é que ele vai, por quanto ele vai oferecer esse serviço para os condomínios, né? Então, essa mentoria tem essa intenção e é essa a minha apresentação inicial, Murilo. Mas muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Bem, vamos lá, Cláudio. Primeira pergunta que eu quero te fazer, nem estava aqui no nosso script, mas eu acho que é pertinente a gente falar. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da gente entrar no ar. Eu falo muito para os meus alunos, né, que realmente os condomínios são um grande cliente que a gente tem e que muitas vezes a gente negligencia, né? Eu digo isso porque de vez em quando, né, me indicam para esse tipo de trabalho, né? Eu, graças a Deus já tenho um tempo de estrada, então o network faz com que a gente seja indicado. E eu percebo assim como muitas vezes os síndicos, administradores de condomínio, eles são carentes, né, de ter esse apoio técnico, né? Às vezes eles ficam desesperados, não sabem, estão procurando um profissional e não conseguem encontrar. E eu fico sempre falando para os meus alunos, por que a gente nós da engenharia, da arquitetura, somente que trabalha com avaliações, com perícia, com patologia das construções, etc. Por que a gente não visita, né, esses condomínios para se apresentar, para deixar ali um cartão de visita, um portfólio? E a primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão da responsabilidade do síndico, né? Eu acho assim que o ponto de partida é exatamente a gente chegar no síndico e mostrar para ele a responsabilidade dele, né? Enfim, para que ele tenha consciência disso, porque a responsabilidade é muito grande. Então, assim, como é que você vê essa abordagem que a gente tem que fazer junto ao síndico sobre essa responsabilidade, ou qual é a responsabilidade objetiva do síndico e qual é a vantagem dele procurar esse apoio técnico com profissionais? Total. O síndico, ele é responsabilidade civil, ele tem responsabilidade civil sobre o condomínio como um todo, inclusive a área de manutenção do condomínio. Então, no momento que eu tenho um profissional especialista, um técnico, arquiteto, um engenheiro, que está ali me auxiliando a fazer essa manutenção, eu estou dividindo minha responsabilidade civil com ele. Então, essa responsabilidade civil que o condomínio, que o síndico tem perante todo o condomínio, pelo menos na parte de manutenção, eu consigo terceirizar. Então, isso para o síndico é um alívio. É um alívio para o cara. Porque eles têm tranquilidade que, olha, beleza, eu sei que está tendo algumas pendências, mas tem alguém que está olhando isso, e se a coisa fica grave, ele vai chegar para mim, vai sinalizar. E melhor de tudo, né? Eu tenho um especialista que pode falar para os moradores. Muitas vezes os moradores eles não confiam na palavra do síndico simplesmente. Sim, por que você está dizendo que precisa? Aí eu trago um engenheiro, trago um arquiteto, trago um especialista para dizer o seguinte: não, precisa por esses motivos. Então, facilita, inclusive, a conversa do síndico junto aos condôminos nesse sentido. Então, reduz a responsabilidade civil do síndico e é um bom negócio para o condomínio, né? Então, essa junção é necessária. De um lado, eu tenho condomínios que estão desesperados, condomínios que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos de construído, que precisam de manutenção, estão desesperados para saber o que é que eles precisam fazer. E, de outro lado, eu tenho profissionais técnicos, arquitetos, engenheiros que não sabem vender isso para o condomínio. Então, exatamente, a gente precisa saber como vender isso para juntar os dois e melhorar a saúde das nossas edificações. E quais são os principais serviços, né, que a gente pode oferecer para os condomínios? Ou seja, onde é que entra aí o engenheiro e o arquiteto nessa atuação? Basicamente em 3 serviços, que depois eles se ramificam. Mas, basicamente, inspeções prediais, gestão de obras e gestão de manutenção. E eles se ramificam, se transformam em vários serviços, né? Mas eu poderia agrupá-los nesses 3 serviços: inspeções prediais,
gestão de obras e gestão de manutenção. Vamos aqui, só para poder esclarecer para o pessoal. Inspeção predial, por exemplo, dá 2 exemplos aqui, depois o Cláudio complementa, caso ele tenha mais algum exemplo. Quando é que a gente vai utilizar a inspeção predial dentro do condomínio, né? Existem 2 momentos. Um momento que é muito importante é no recebimento já, né? Ou seja, imagina que a construtora construiu e agora vai passar a responsabilidade, né, da manutenção para o condomínio. Então, nesse momento, o ideal é que seja feita essa inspeção por uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, para que verifique se realmente tudo foi entregue conforme projeto, conforme especificações, se não tem ali nenhum problema executivo, enfim, algum vício que veio, né, construtivo, enfim, qualquer coisa que seja perceptível naquele momento. Mas, além disso, essa inspeção predial ela deve ser periódica, né, para que a gente consiga manter, né, a qualidade, a solidez da nossa edificação. E, inclusive, quanto a isso, outra pergunta que depois eu vou falar com o Cláudio, e já existem algumas iniciativas de alguns municípios, né, no Brasil. Eu já levantei essa bola aqui no Maranhão, que eu sou presidente do sindicato, da gente procurar os parlamentares, né, os vereadores, para criar leis, né, de inspeção predial que obriguem que a cada período de tempo, né, seja feitas essas inspeções para evitar, né, tantos problemas que a gente vê aí que chegam até colapso, né, de prédios, enfim, por falta de manutenção. Sobre inspeção predial, mais algum exemplo, Cláudio? Não, basicamente são esses 2 momentos que a gente precisa de uma inspeção predial e nessa inspeção a gente precisa basicamente identificar a patologia. Só isso, identificar qual patologia é aquela que você encontrou e apontar isso e entregar para a construtora. Dizer, olha, essa obra não foi bem recebida, por favor, conserte isso. Ou então, no vencimento da garantia, olha, eu dei a manutenção correta nesse equipamento durante todo esse período, mas mesmo assim, ela precisa de manutenção. Então, tá dentro da garantia, então, por favor, recupere essa parte da minha edificação. Eu não preciso nem saber qual é a patologia, basta identificar que tem alguma coisa errada e entregar para a consultora. Fora esses 2 momentos, todos os momentos eu vou precisar de orçamentação, porque sempre o condomínio vai precisar reparar aquilo que foi inspecionado. Então, no momento que o condomínio precisa reparar aquilo que foi inspecionado, eu preciso, além de identificar a patologia, eu preciso saber quais são as medidas saneadoras que eu preciso aplicar para resolver aquilo ali e preciso saber quanto custa para eu poder reparar aquele problema, para que eu possa fazer uma assembleia junto aos condôminos e saber qual é o valor da taxa extra que eu vou precisar arrecadar. Então, a inspeção sem orçamentação, ela é inócua, ela não tem função. Eu vou chegar numa assembleia sem saber o quanto eu vou solicitar, né? E eu tenho, quando eu for detalhar isso um pouquinho mais lá na frente, tem um slide bacana para mostrar isso de forma bem clara aí para os ouvintes aí, para entender essa sequência certinha aí, para a gente sair daqui pelo menos com um conteúdo bacana para, olha, já sei essa sequência, e é importante explicar isso para os gestores, porque os gestores eles também não sabem sobre isso. Então, se a gente não faz esse papel de educar o nosso cliente, né, a gente não vai conseguir vender esse serviço nunca. Então, é importante, a orçamentação ela é essencial em praticamente todas as inspeções prediais. Tirando essas 2 exceções que você colocou muito bem aí, Murilo, todas as outras precisam de orçamentação de obras. E uma outra vantagem sobre essa, assim, que o síndico precisa entender sobre a importância do orçamento dentro disso, além dele mostrar ali, já mostrar para os condôminos, né? Olha, identificamos aqui um problema, o nosso orçamento estimado aqui para recuperar isso é tanto, agora a gente vai procurar empresas, né, que vão executar esse serviço. E por que é importante esse orçamento base, né? Porque, inclusive, as empresas que vão apresentar proposta, elas podem apresentar proposta dentro do mesmo escopo.
Porque o que acontece muitas vezes o condomínio não tem um orçamento, procura 3 empresas, mostra, as empresas visitam o local, mostram o que é para fazer, cada uma vai apresentar um orçamento completamente diferente do outro, né? Porque uma levou em consideração uma coisa, outro levou em consideração outra, e aí fica até difícil a gente analisar qual é a proposta mais vantajosa, né? Qual é a proposta que tem o menor custo, porque cada um levou uma coisa em consideração. Então, quando a gente faz um orçamento dentro desse serviço, né? E o condomínio utiliza isso até para poder fazer a escolha assertiva da melhor proposta para aquele serviço, isso é muito bom. Tanto para evitar surpresas, né? De depois o consultor dizer, não, mas isso aqui eu não incluí na minha proposta, isso aqui não estava no meu orçamento. Então, isso vai ficar caracterizado, né, dentro do orçamento o que está incluído. E outra coisa importante, que inclusive vai mostrar uma transparência, né? Olha, eu escolhi a empresa X porque dentro desse escopo foi que prestou o valor menor. Então, acho que isso é fundamental. E, assim, é uma coisa que eu recomendo muito, tá? Tem até um aluno nosso, o Johnny, que ele montou uma empresa especializada nesse tipo de serviço também. Mas aí, Cláudio, a gente vai para a segunda etapa, né? Então, imagina, por exemplo, que a gente chegou exatamente, a Renata Bandarra, aqui do Rio Grande do Sul, colocou o seguinte, até para saber também se a empresa que está executando não está cobrando valores muito acima do que deveria e conseguir negociar. Isso aí, Renata. Perfeito, esse orçamento perfeito. de referência é fundamental. Mas aí vamos para a segunda etapa, então. Então, depois que foi identificado, né, os problemas a serem sanados, né, enfim, que nós passamos dessa etapa, vamos imaginar agora que já tem uma empresa executando. E aí é outra daqueles 3 serviços que tu colocou como principal, tem outra aqui que é exatamente a gestão da obra, né? Então, às vezes, o síndico ele quer fazer esse papel, né, de ser, entre aspas, o fiscal da obra, só que com 2 problemas. Um, que ele não tem o conhecimento, né, na maioria dos casos, a não ser que ele seja engenheiro ou arquiteto, para realmente saber se a empresa está executando corretamente aquilo que foi contratado. E segundo, também, um outro problema que a gente tem muito grande, que gera muita briga, é para saber fazer as medições, né, para que seja realmente pago para a empresa aquilo que é justo, para evitar de depois haver algum impasse, a empresa abandonar a obra e ela ter recebido mais do que efetivamente deveria. Então, isso, como tu falaste no início, é um descanso para o síndico, né, saber que está tendo uma fiscalização correta do serviço e, principalmente, que o desembolso tem alguém atestando para saber, olha, pode pagar tanto. Então, ali tu tem um documento, né, e uma assinatura para dividir essa responsabilidade. Não é isso, Cláudio? Isso, e eu tenho um slide aqui que mostra exatamente esse passo a passo, que eu acho que vai ficar legal. Quer mostrar logo? Quero mostrar esse slide. Então, eu vou botar aqui para te compartilhar, vou autorizar aqui que tu compartilhe tua tela e aí tu vai, acho que tu já está acostumado, mas é só apertar nesse botãozinho verde que tem aí. Já. Pronto. Então, eu tenho aqui, só são 2 slides aqui. Basicamente, hoje, a reforma em condomínios, como é que ela funciona, né? E essa apresentação, pessoal, eu faço uma apresentação parecida com essa para todos os condomínios que eu vou apresentar um orçamento de inspeção predial, porque na hora de ele comparar os orçamentos, ele compara o meu com outro orçamento de um profissional que não vai fazer a orçamentação da obra. Então, é lógico que minha proposta sempre vai ser mais cara. Então, eu explico a ele, não, então cobre dele para fazer isso aqui, senão você não vai conseguir fazer isso. Então, como é que ela é hoje? A situação é que você tem eles fazem um laudo de inspeção predial, né? O condomínio contrata um laudo de inspeção predial, manda esse laudo para os fornecedores. É lógico que cada fornecedor ele vai ter a sua visão diferente, não é má fé, não é erro, não é nenhum problema. Ele só entende que para que aquela obra seja completamente realizada, ele faça algum serviço a mais ou a menos. Então, o síndico vai receber dezenas de propostas diferentes e vai escolher a mais barata. Eu já tive, Murilo, numa situação que um condomínio me chamou para poder fazer uma seleção de propostas, onde ele tinha 16 propostas diferentes de reforma de fachada. E eu fui explicar para ele, não, você não pode fazer isso.
você vai ter que jogue fora todas essas propostas, porque isso não vai resolver, né? Você tem que fazer uma orçamentação, vai ter que fazer uma inspeção, um ensaio de soncavo, um ensaio de percussão, você vai ter que fazer um ensaio de arrancamento para saber o quanto por cento da argamassa você vai ter que trocar, para depois você entender o seguinte, olha, vai custar mais ou menos tanto, e aí você vai mandar essa planilha para os fornecedores. Então, o síndico acaba escolhendo a mais barata, não fiscaliza a obra, e os condôminos ficam insatisfeitos com o resultado. Essa é o dia a dia, né? E como é que tem que ser? Ele tem que ser assim, ó, o condomínio contrata um laudo de inspeção com orçamentação de reparos, e essa orçamentação ela vai servir para poder fazer um edital. Esse edital é que o condomínio vai mandar para os fornecedores. E nesse edital ele não precisa pedir nem preço. Ele não precisa pedir nem preço, ele só precisa pedir qual é o conhecimento que os técnicos responsáveis por aquela empresa têm e qual foi a experiência, ou seja, as habilidades, qual a experiência sua naquele tipo de obra. Então, qual a sua experiência em obra de impermeabilização? Qual a sua experiência em obra de fachada? Qual a sua experiência em obra estrutural? Que são basicamente as RTs e as CATs, né, de cada engenheiro, o arquiteto. E aí, depois, ele vai receber propostas padronizadas, e aí sim ele vai fazer um pregão entre as melhores que ele escolheu. Não é entre todas. Entre as melhores, aquelas mais experientes, aquelas mais capazes, é entre elas que ele vai fazer um pregão. E ele vai ter que reservar um dinheiro que é aproximadamente 10%, 10 a 15% do valor da obra, para fazer a parte de fiscalização, e aí não tem problema, o resultado é garantido. Então não vai ter problema. Se ele seguir essa sequência, então quem estiver assistindo pode dar um print aqui nessa tela. Essa aqui é a sequência correta que o condomínio tem que executar para poder fazer com que a obra saia de acordo, né, com o que está previsto, saia da forma correta. Então, sem essa sequência, não funciona. Então, era esse slide que eu queria mostrar aqui. Mas só passa o slide, porque acho que é o primeiro, está só a tua apresentação. O primeiro slide está aqui. Deixa eu botar aqui. Cadê o slide? Tá na primeira tela aqui a tua apresentação. Tu passar para a segunda e para a terceira. Não sei se... Essa aqui? Não, agora... Deixa eu ver aqui. Não, agora... Isso. Agora tá certo. Então, laudo de inspeção predial, manda o laudo para os fornecedores, recebe 10 importes diferentes, escolha mais barato, não fiscaliza a obra quando não está satisfeito com o resultado. Isso aí. Então, e aí, bota... Não, agora tá certo. E agora, como é que deve ser? Aí tu passa o slide aí. Esse é como deve ser. Não, como deve ser ainda não apareceu na tela aqui, não. Para mim está aparecendo ainda como é hoje. Não tá? Não, para mim está aparecendo ainda como é hoje. Deixa eu compartilhar de novo aqui. E agora? Como deveria ser, agora está certo. Laudo de inspeção predial e orçamento, envia o edital para os fornecedores, recebe proposta padronizada, faz um pregão entre as melhores, fiscaliza a obra com profissionais habilitados, resultado garantido. Isso mesmo. Inclusive, assim, só para te contar uma história, Cláudio, eu já tive um caso que eu fiquei sabendo, né, um amigo meu era o executor da obra, que o síndico teve que se mudar, porque a confusão foi tão grande que ele não aguentou ficar morando mais no mesmo prédio, porque deu tanta confusão a reforma que ele contratou, enfim, porque não teve esses cuidados, né, que a gente está falando aqui. Agora, sério. Agora, Cláudio, uma outra coisa também que a gente está falando aqui sobre a reforma no âmbito do condomínio em si, né? Mas aí agora eu queria falar contigo sobre a reforma no âmbito das unidades, né? Qual é a responsabilidade do síndico? O que ele tem que fazer para poder se precaver? E onde é que está a oportunidade aí para os engenheiros e arquitetos oferecerem seus serviços na reforma das unidades? Bom, ainda tem essa possibilidade. Quando você faz o serviço de assessoria técnica, ele envolve inspeções prediais com orçamentação de obras, a gestão de obras e reformas,
que envolve as obras do condomínio com as reformas dos apartamentos, das unidades habitacionais. E nessa parte das reformas das unidades habitacionais, o papel do síndico é dar um alvará. Assim como a prefeitura vai dar um alvará de obra da sua casa, do seu empreendimento, o síndico tem que dar um alvará. Isso está previsto pela norma 16.280, é a norma de reforma, de gestão de obra de reforma, e ele tem que dar esse alvará. Como é que ele vai dar esse alvará? Quem é que vai analisar o projeto? Às vezes não precisa de projeto, tá? Vamos lá. Às vezes é só uma pintura, só vai colocar móveis, não tem nada que precisa de um projeto. Mas tem que ter um plano de obra, tem que ter uma sequência, um cronograma. Quem é que vai analisar esse plano de obra que está lá padronizado na norma? Quem é que vai analisar ele e dizer, não precisa de projeto, está tudo bem, pode continuar a sua obra, ou não, precisa de projeto, eu tenho que analisar esse projeto antes de ele executar essa obra, senão não pode. Quem é que vai fazer esse papel? É o engenheiro ou arquiteto que é assessor técnico do condomínio. Então, essa pessoa é que vai fazer essa análise desse conjunto de documentos, plano de reforma, projetos, etc., lista de materiais, e vai dizer para o síndico, síndico, está tudo ok, pode liberar essa obra, ou dizer não, essa obra não pode ser executada de forma alguma. Então, quando o prédio está na garantia, durante o período de garantia, quem tem que fazer esse trabalho, normalmente, é a construtora. E isso a própria norma diz, né? Mas quando o prédio sai da garantia e as reformas continuam, o que é absolutamente natural em qualquer prédio comercial, os prédios comerciais, via de regra, eles são 100% de inquilinos. E todo inquilino que chega numa sala vai fazer uma reforma. E o síndico, a administração do condomínio, ele tem que ter não só o histórico daquela reforma, mas tem que ter o histórico de todas as reformas que aconteceram naquela sala. Porque cada inquilino que entrar vai fazer uma reforma diferente e pode ser que gere, na quinta reforma que foi feita, gerou um problema. Como é que ele vai saber qual foi a reforma que gerou um problema, determinado problema na edificação? Só se ele tiver guardada a documentação de todas as obras que aconteceu ao longo da vida útil daquela sala e daquela edificação como um todo. Então, a gestão de obras, ela envolve esse papel que o técnico especialista tem que fazer, né? O engenheiro, o arquiteto tem lá que fazer essa análise da reforma antes de liberar. Então, esse papel é muito importante. E assim, sem contar também que é importante... eu acredito, aí eu queria ver tua opinião, um tema um pouco polêmico, que eu acho que o próprio assessor do condomínio, assessor técnico do condomínio, seja ele engenheiro ou arquiteto, eu acho que ele também deva ter acesso, ainda que periodicamente, à obra do condômino. Por quê? Porque às vezes ele pode falar que, olha, vou só trocar o piso aqui, mas quando trancou a porta, ele começa a quebrar o pilar. Então, eu acho que precisa ser feito um acompanhamento, né, dessa obra para evitar depois surpresas, né, porque a gente sabe que acontece bastante. Tem sim. E tem um grande empecilho, principalmente nos condomínios residenciais, Murilo, que é assim, no comercial é natural, tá? Os condôminos já entendem que eles vão ser fiscalizados, isso é padrão. Principalmente nos shopping centers, que é totalmente privado. Mas em residencial, o morador ele bate no peito e diz assim, não, aqui é meu apartamento, aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra. E aí, o que o síndico tem que fazer nessa situação? Então, eu vou aqui adiantar que eu ensino isso aí no curso de gestão de obras. Basicamente, o síndico ele tem que fazer, anotar que o morador se recusou a entrada do engenheiro, do arquiteto, para poder fazer a fiscalização, e isso tem que estar relacionado a um regimento interno do condomínio, onde, se ele se recusar, ele vai receber uma multa. Então, tem duas formas do síndico resolver esse problema. O primeiro é embargar a obra. Como é que o síndico embarga uma obra? Ele impede que os funcionários daquela obra adentrem a portaria. A portaria é de autoridade do síndico. O porteiro, ele obedece ao síndico. Então, se o síndico disser os operários dessa sala, desse apartamento, não vão entrar, não entra.
E aí, eventualmente, lógico, pode ser que o cara coloque todo mundo dentro do carro dele, entre e burle essa situação. Mas se isso tiver amarrado ao regimento interno, a uma transgressão, ele vai ser multado a cada dia que ele continuar a obra. Então, isso são duas formas que o síndico tem de embargar, vamos dizer assim, uma obra que o morador ou o inquilino não esteja deixando o engenheiro ou o arquiteto fazer a fiscalização dentro da unidade. Cláudio, tu que tem conversado também com pessoas do Brasil inteiro sobre condomínio, como é que tá essa legislação de inspeção predial? Já tem cidade que está funcionando bem? Como é que é? Até para poder servir de inspiração para a gente, né? Tem dois projetos de lei, um no Senado e outro na Câmara. Tem um projeto de lei número 31 de 2014 no Senado, né? Ele está correndo desde 2014 esse projeto de lei, e tem um projeto de lei 6.014 de 2013, um pouquinho mais antigo, na Câmara dos Deputados. Então, eu posso aí, depois eu deixo o link desses dois projetos de lei, aí mando para você coloca aí na descrição da live, tanto no YouTube como no Instagram, e aí a pessoa, se quiser, pode acessar esses dois projetos de lei. E várias cidades já têm, né, na verdade, projetos de lei. Mas isso depende de cada cidade. Então, tem dezenas de cidades com projetos de lei diferentes, mas basicamente eles regem o seguinte: que a edificação residencial tem que ser inspecionada a cada 5 anos e a comercial a cada 3 anos. Né? Então, ou seja, precisa ter essa checagem, tirar foto do antes e do depois. Então, a cada 5 anos tem que ser tirada uma foto, e essa foto, lógico, o engenheiro ele vai dar algumas recomendações. As recomendações precisam ser acatadas, senão não adianta nada. É só fazer a inspeção, pegar o papel, o laudo e largar lá e esquecer. Não, não pode. Ele tem que executar, e essa execução tem que ser registrada. Não é suficiente você executar a manutenção do prédio. Você precisa provar que você executou. E você precisa provar que você executou conforme o manual de manutenção. Então, isso tudo está bem claro dentro da lei, na norma de gestão de manutenção, que é a norma 5674. E esses projetos de leis estão tentando fazer com que essa norma se transforme em lei. Aí em Salvador tem essa lei? Tem sim, tem a lei. Já tem desde 2011, se eu não me engano. 2011 ou 2001, eu tenho que lembrar direito a data, mas já tem sim há muito tempo essa lei. Aqui em Salvador, São Paulo, Rio, Florianópolis. Eu tenho uma lista de cidades que eu já pesquisei. Eu posso colocar essa lista também lá na descrição para quem quiser acessar, já pegar diretamente. Eu posso botar um link na bio também para poder pegar isso pronto. Mas já tem uma lista de várias cidades que já tem essa lei. Mas são 26 capitais, né? E mais de 5.000 cidades. Lembrando que essas leis são basicamente das capitais. Nas cidades circunvizinhas e interior, nem sempre vai ter uma lei como essa. Então, é importante que essas leis federais vinguem o quanto antes. Mas eu falo muito para o pessoal assim, que a gente precisa, né, como categoria profissional, os engenheiros e arquitetos, sermos mais, digamos assim, efetivos, né? Então, uma coisa que eu tenho muito falado, e até já comecei ainda que timidamente, a gente tem que procurar esses candidatos, né, a prefeito, a governador, a vereador, e chamar eles para conversar com a categoria dos engenheiros e arquitetos, né? Botar ele dentro do CREA, botar ele dentro do CAL, ouvir as propostas dele, sugerir propostas, para que depois a gente também possa cobrar. Agora, óbvio, né? Essa cobrança é efetiva se perceber que a categoria é unida, né? Se o cara foi lá falar e lotou o auditório, todo mundo está lá. Eu, por exemplo, recentemente convidei todos os pré-candidatos a governador para conversar, né, que eu sou presidente do sindicato. Até o momento, só um topou, a gente teve um bate-papo muito bacana e os demais continuam sendo convidados. E, assim, outra coisa também importante, né, que muita gente não sabe não lembra nem qual foi o vereador que votou, né? Outra coisa também que eu falo muito vamos juntar aí o CREA, o CAL de cada cidade, vamos pegar essas boas práticas de outras capitais que já têm essa lei implantada,
Vamos levar, vamos propor um projeto de lei, apresentar para o vereador que a gente votou, para que ele possa encampar isso aí e ter na nossa cidade, porque, afinal de contas, é bom para todo mundo, né? É bom para a população em geral, que vai ter edificações melhores, mais saudáveis, mais seguras. É bom porque abre mais um campo de trabalho para a gente, né? Para os engenheiros, para os arquitetos. Enfim, então eu acho que é isso. Não só abre o campo de trabalho, e isso é muito importante nessa situação de crise que a gente está vivendo, está todo mundo, embora está ocorrendo um reaquecimento da construção civil, não é suficiente para poder absorver todos os postos de trabalho que nós perdemos ao longo desses anos. Então, existe uma demanda real de condomínios, então só aqui em Salvador e região metropolitana são mais de 12 mil condomínios, né? Um dado real, né? Obtido diretamente das concessionárias. Então, ou seja, 12 mil condomínios só aqui em Salvador e região metropolitana. Se você for estender isso para o Brasil inteiro, aí a gente pode imaginar em torno de 200 mil condomínios. Então, olha que é muito condomínio, ou seja, por mais que você esteja dando assessoria técnica a 5, 10 clientes, cara, você não está roubando o cliente de ninguém, vai ter muito cliente, então não precisa se preocupar, a gente não tem que pensar nós profissionais, engenheiros e arquitetos, como concorrência, muito pelo contrário, colegas, a gente falta, na verdade, mão de obra para poder atender esses empreendimentos todos, e muitas vezes eles não contratam os nossos serviços porque a gente não sabe vender, a gente não sabe mostrar para eles o quanto isso é importante. Então, esse compartilhamento de conhecimento ele é muito importante para melhorar o nosso mercado como um todo, né? Então, ou seja, tem um mercado consumidor reprimido, muito grande, um mercado reprimido, que a gente precisa começar a explorar agora, né? Exatamente. Eu falo muito isso, que nós somos muito, muito ruins de venda e de marketing, né? Recentemente eu fiz um outro assunto, né? Mas que só para poder também corroborar isso, assim como eu falei que que os profissionais de engenharia e arquitetura não visitam os condomínios, né, para oferecer seus serviços, tanto serviço que a gente já falou aqui nesse nosso bate-papo. Outro dia eu conversei com uma advogada que é especialista em construção e negócios imobiliários, né? Ela trabalha junto a construtoras. Ela tinha escritório há mais de 10 anos. E aí eu perguntei para ela quantos profissionais de engenharia e arquitetura já foram lá deixar um cartão de visita para quando ela precisasse alguma coisa. Ela me disse que nenhuma vez, nunca ninguém foi. Aí eu falo, pô, isso é um excelente filão também que a gente tem para oferecer nosso serviço e muitas vezes a gente deixa passar batido. Agora, Cláudio, sobre a questão do plano de manutenção, né? Então, vamos para a terceira fase aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque assim, a gente sabe que quando o condomínio é entregue, né, o construtor é obrigado a deixar lá o manual do usuário, né, onde vai ter ali a questão da manutenção, a questão das especificações dos materiais, etc. e tal. Então, num primeiro momento, a gente tem aquele documento ali para balizar a nossa manutenção, mas a gente sabe que a vida da última edificação é muito grande, né? Então, aí a pergunta é, depois de passado o prazo de garantia, né? Quem faz esse plano de manutenção? Quem controla isso? Quem fiscaliza a execução disso? Como é que o síndico ele pode aí ter uma gestão transparente, responsável e que ele não tenha dor de cabeça em relação à parte da manutenção? Bom, o plano de manutenção ele tem que ser elaborado a partir da entrega da obra. Quando a construtora ela entrega a obra, ela entrega dizendo quais são as rotinas de manutenção que precisam ser executadas e da especificação dos equipamentos. Mas ela não fala, ela não fala quem tem que fazer, quando tem que fazer, ou seja, não diz a expectativa de vida útil, que normalmente isso está na norma de desempenho. Então, eu preciso saber qual é a vida útil.
Às vezes ele fala, tem manuais que não falam. Qual é a vida útil esperada de cada item? Se falar, ótimo. Mas, então, o síndico precisa providenciar um plano de manutenção. E eu estou falando do síndico, porque ele que é o responsável pela edificação. Mas ele, quem vai fazer isso, na verdade, é um arquiteto ou um engenheiro. Eu preciso dizer quais são os equipamentos que vão ser dados à manutenção. Então, preciso fazer um inventário daqueles equipamentos. Eu preciso dizer quando eles vão ser feitos, quem vai fazer a manutenção deles. Eu tenho os equipamentos, eu tenho as rotinas, então eu preciso escolher quem é que vai pegar essas rotinas e vai transformar isso num contrato de manutenção para eu poder gerenciar. E esse contrato ele tem que gerar provas, gerar OS, ordens de serviço, dizendo o que foi feito, quando foi feito, que peça foi trocada, qual foi a vida útil, quem mexeu, para que eu tenha todos os 5W, para quem não sabe, 5W, 2H, o que, o quando, por que isso é importante, enfim, vários detalhes que eu vou dizer no plano de manutenção em resumo. Por que é importante eu fazer aquela manutenção, como é que eu tenho que fazer aquela manutenção, quem vai fazer aquela manutenção, quanto vai custar, quanto custaria para mim se eu não fizesse aquela manutenção, né? E fazer a programação, ou seja, quando ela será feita, a programação das pessoas e quando elas serão feitas. Então, isso é o plano de manutenção. A construtora ela só entrega o manual. Então, o síndico é obrigado a fazer o plano de manutenção desde o recebimento da obra. Isso é uma discussão, Murilo, que eu tive até, inclusive, num seminário do IBAP. Por que a gente não tem edifício com revisão preço fixo? Hoje a gente está acostumado a comprar carro, né, com revisão preço fixo. Por que não tem edifício com revisão preço fixo? Né? Isso já é um estalo para a gente começar a pensar nessa situação. Mas o plano de manutenção tem que ser feito desde o recebimento da obra, porque ao final do vencimento do período de garantia, eu só consigo ganhar qualquer litígio contra a construtora se eu tiver um compêndio provando que eu fiz a manutenção conforme o manual. Se eu não tiver isso, certamente a construtora vai ganhar esse litígio, o condomínio vai perder fatalmente. Então, é importantíssimo o plano de manutenção. Essa comparação que tu deu aí até com o veículo, eu também falo muito sobre isso, né? Duas coisas que são importantes, assim, para que a gente possa até usar como poder de convencimento, mostrar para o nosso cliente ou possível cliente a importância, né? Porque eu vejo assim, duas coisas comparando com o carro, né? Imagina que tu vai comprar um carro, né? Principalmente quando é um carro usado. Uma das primeiras coisas que tu faz é levar para o teu mecânico de confiança dar uma olhada, né? Para ver se está tudo ok, tudo certo. E eu percebo assim que muitas vezes o leigo, ele quando vai receber o seu imóvel, né, que é muitas vezes mais caro do que um carro, ele acha que ele mesmo pode receber, né, verificar lá se está tudo certo, se não está, e aí pode acabar comprando aí um produto com vícios, né, que poderiam ser sanados antes. E claro, muitas vezes esses vícios, depois que a pessoa passou para dentro do apartamento ou da casa, o consultor diz, não, isso aí já estava, isso aí não estava assim, não, ficou agora, depois do teu uso aí e tal, foi mau uso, então, enfim, coisas que poderiam ter sido evitadas se lá no início a gente tivesse feito essa vistoria de recebimento, né, da edificação. E a outra coisa também importante, né, é assim, todo mundo sabe que tem que comprou o seu carro, que vai ter que fazer a manutenção, né, troca de óleo, etc e tal, como tu falou, e até fez uma sugestão. O pessoal tem que pegar esse insight aí, quem sabe alguém desenvolver isso, né? Um plano de manutenção para condomínios, né? Onde estabeleça, olha, de tantos e tantos meses, a minha equipe vai vir aqui, a primeira vistoria, a primeira manutenção custa tanto, a segunda tanto, deixar claro qual é o escopo dessa vistoria, dessa manutenção, que, óbvio, pode acontecer de, no momento dessa vistoria, ter um problema a mais, né? Que aí, olha, isso aqui não estava no pacote, né, básico, porque é uma coisa extra, mas, enfim, identificou, às vezes preveniu daquilo agravar, né? Se identificou logo previamente. Então, assim, a gente sabe que tem que levar o carro e fazer a manutenção. E muitas vezes a pessoa acha que o imóvel, né,
ele não precisa de manutenção, só vai chamar quando realmente aparecer o problema. E a gente sabe Perfeitamente. que muitas vezes isso vai agravar e vai se tornar mais caro fazer aquela recuperação, aquela manutenção, depois que o problema que o problema aumenta, né? Então, enfim. Eli Souza Mas está falando aqui, ó, já existe, hein, professor Cláudio Celino? Ela diz que já existe algum imóvel aí, algum condomínio com revisão preço fixo. E tem que então ter. Alguém depois eu colocou quero. aqui no, no, no Instagram, alguém colocou aqui que já existe. Que bom, que bom. E tem que ter, Pois, porque assim, as inspeções a gente sabe que tem que ter uma inspeção de recebimento de obra, a gente sabe que tem que ter uma inspeção de vencimento de garantia, a gente sabe que vai ter que ter inspeção de SPDA todo ano para poder garantir que o SPDA vai estar bem funcionando, tá funcionando, e sem isso a seguradora não assegura qualquer sinistro que tenha com SPDA, mesmo que ele esteja dentro do vencimento, dentro do período de garantia, a construtora não vai assumir, ou seja, você vai ter que fazer aquela inspeção todo ano, você vai ter que fazer inspeção de AVCB, né, por Corpo de Bombeiros, toda vez que mudar uma legislação, então vai ter que fazer uma revisão preventiva. Poxa, por que todas essas inspeções já não estão dentro do planejamento orçamentário do condomínio, na taxa ordinária? Por que isso tem que virar taxa extra? Não tem. Você sabe aproximadamente quanto é que custa uma inspeção dessa, já coloca na previsão orçamentária para daqui a 5 anos. É porque os síndicos não estão acostumados a fazer uma previsão orçamentária plurianual. Mas dá para tranquilamente você saber tudo que vai precisar, ou quase tudo, nos próximos 5 anos. Se você sabe que de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, você vai ter que trocar o mastique, ou vai ter que fazer um reparo no rejunte da fachada, poxa, por que não vou colocar esse valor já dentro da previsão de reparos? Então, vai ser taxa extra? Vai, mas eu já coloco na previsão já antecipadamente. Não é surpresa, só é surpresa quando você não prepara a edificação desde o momento da entrega. Então, é possível sim, e eu bato muito isso com meus alunos também, que eles precisam se preocupar em fazer a previsão orçamentária não só daquele ano, mas dos próximos 5 anos. show de bola. E o André aqui, que está aqui no YouTube, botou aqui, ó, pessoal, tem 32 pessoas aqui assistindo pelo YouTube e só tem 8 likes. Cadê os likes aí do pessoal do YouTube, né? E aqui o pessoal do Instagram tem que botar aí o coraçãozinho aí para poder dizer que está gostando. Cláudio, só te contar uma história aqui que eu me lembrei agora, né? Sobre, a gente falou há pouco da questão da importância de visitar, né, do síndico e do condomínio, fazer uma visita às unidades que estejam em reforma, né? Aqui no condomínio ao lado do meu, o que aconteceu? Eu moro num condomínio de casas, né? A gente sabe que todo mundo, principalmente em cidade litorânea, faz no fundo de casa, né, um chuveirão, que é para quando chega da praia ali se lavar e tal. E o que aconteceu? Um determinado carnaval aqui, deve ter já uns 5 anos atrás, muita chuva nessa época, e o que aconteceu, né? Aqui, né, tanto no meu condomínio como no condomínio vizinho, feitos pela mesma construtora, a solução é uma fossa e sumidouro, né? Mas só que é para todo o condomínio, tá certo? Então é um sistema só para todo o condomínio. E aí o que aconteceu foi que no carnaval, em algumas casas, o esgoto lá da fossa do sumidouro retornaram, né? E começou a sair pelos ralos, né, dessas casas. Imagina a situação desagradável. Você aí no carnaval, descansando, e começa a sair esgoto pelos ralos da sua casa. E o que aconteceu foi que, então, a fossa e sumidouro não foram dimensionados corretamente e tal. Enfim, começou a gerar todo aquele conflito, né, entre o condomínio e a construtora. E aí o que acontece? A construtora saiu visitando, 50 casas, né? Saiu visitando as 50 casas e identificou que dessas 50 casas, sei lá, 20 e poucas casas tinham feito esse chuveiro no fundo do quintal. E que o que acontece? Esse chuveiro ficava em local aberto, chovia, essa água caía no ralo e se direcionava para o esgoto. Então ela falou, olha, aí não estava dimensionado o sistema fosso-sumidouro para água pluvial, né? Então, ou seja,
chegou no momento em que estava chovendo muito, o solo já estava úmido, ou seja, com baixa absorção, e tu ainda joga, né, o esgoto com água pluvial, né, dentro do sistema, então não foi culpa da construtora, a construtora se safou, né, por conta disso. Então, olha como às vezes é um detalhe bobo, né, que pode gerar um problema. Porque assim, quando o cara vai fazer um chuveirão no fundo do quintal, ele muitas vezes não quer chamar um profissional, um engenheiro, ele vai fazer o quê? Chama ali o encanador, o pedreiro, faz ali, o pedreiro interliga de qualquer jeito ali no esgoto, enfim, sem pensar nisso. E aí, com isso, né, essas 4 ou 5 casas que tiveram esse problema não tiveram nenhum tipo de ressarcimento, porque efetivamente ficou provado que muitas casas fizeram obras, né, irregulares, digamos assim, que não estava previsto aí no sistema. Então, pessoal, é muito importante isso. E é possível evitar esse tipo de coisa, tá, Murilo? Tem condomínios aqui de casas, condomínios de alto padrão, que eles têm na porta, na entrada do condomínio, um outdoor gigante, dizendo assim, olha, prezado visitante, leia atentamente o nosso regimento interno antes de comprar um lote nesse condomínio, porque as regras são rígidas. E aí você não pode fazer obra nenhuma sem passar pela equipe de arquitetura e engenharia do condomínio. E todas as obras são fiscalizadas, eles têm que liberar o acesso, para evitar justamente que você faça não somente uma obra ruim, mas com uma obra feia. Ou seja, fazer uma obra destoante do resto do condomínio. Então, isso funciona muito bem em alguns condomínios de casa, né? Aqui em Salvador e em torno, né? Condomínios de alto padrão, funciona, ou seja, é possível sim, e tem para poder fazer esse tipo de atividade, engenheiros e arquitetos para poder fazer análise dos projetos e fiscalizar essas obras dentro dessas casas antes que eles liberem os operários a passarem pela portaria, né? Então, tem todo um processo antes de chegar nesse ponto e é possível sim e precisa de engenheiro e arquiteto para poder fazer isso. Enquanto tu falou isso aí, também me lembrou uma outra situação engraçada. Aqui também na cidade tem 2 condomínios de alto padrão, né? Um Alphaville e um outro. E lá também tem todo esse critério, né? Tem uma série de regras, né? Desde da arquitetura, área, enfim, altura máxima, afastamentos, uma série de regras quando a pessoa vai construir. E o que eu queria chamar a atenção é que numa dessas a equipe de fiscalização, né, do condomínio fez um enorme favor ao proprietário durante essa fiscalização. Por quê? Identificou simplesmente que a casa, né, a equipe lá que estava executando a obra dessa casa, antes de começar as concretagens de fundação, a equipe do condomínio vai lá e faz a verificação, né, da locação da casa, para ver se não está se o afastamento está sendo respeitado, enfim. E o que eles identificaram? Já estava tudo escavado, né, as valas para já fazer as fundações, identificaram que simplesmente a casa foi construída ao contrário, ou seja, a parte da frente estava para os fundos e a parte do fundo estava para frente. E aí identificaram isso e tiveram que corrigir toda a locação, né, da casa. Mas já imaginou se não tivesse... Fizeram um favor para o proprietário. Exatamente. Acho que ele tinha que pagar uma taxa para o condomínio. Esse com certeza, porque ele se deu bem nessa aí, com certeza. Ele ia ter um prejuízo muito grande para poder reverter esse problema. A Renata aqui, a Renata Bandar, eu pensei que fosse só aqui no condomínio vizinho do meu, né? Ela disse que no condomínio lá em Porto Alegre também, todo mundo fez o chuveirão, choveu demais, foi tudo para o esgoto. Então não é só aqui, o problema é generalizado. E essa situação não foi tão grave porque, no caso aí, era um sumidouro, era uma fossa séptica. Mas se tiver interligado com o sistema de esgoto da concessionária, a concessionária manda a conta para o condomínio. Ela manda a conta para o condomínio, porque ela mede a quantidade de esgoto que o condomínio gera. Então, essa conta, quando você, né, faz o entroncamento com a concessionária de água, você tem a taxa da água e a taxa do esgoto. Então, a taxa do esgoto também ela é pertinente. Então, ela manda a conta para o condomínio. Se o condomínio tem fossa, pelo menos essa conta não vai ter. Mas vai ter um prejuízo como esse, que é o caso aí, o retorno e, lógico, né, o desconforto, o transtorno causado por esse tipo de problema.
Bem, e para poder a gente encerrar aqui uma última pergunta, na tua concepção, como é que a gente pode melhorar, né, essas falhas que são recorrentes? A gente está vendo aqui vários exemplos aqui também das pessoas que estão assistindo a gente, que estão colocando aqui os comentários. Como é que a gente pode melhorar, prevenir essas falhas que são tão comuns na gestão de obra dos condomínios? Primeiro, eu recomendaria muito que as pessoas, os técnicos, os arquitetos, fizessem o seu curso de orçamentação, ele é absolutamente essencial. Eu tenho muitos colegas meus que fazem inspeção e conhecem patologia, fazem curso de patologia, para poder entender como é que faz a inspeção, mas não sabem fazer uma orçamentação. Então, ele entende como faz, como identifica quais são os problemas, quais seriam as medidas saneadoras, mas na hora de quantificar quanto é que custaria para poder reparar isso, trava. Então, ou você faz, ou você arruma um parceiro e faz o trabalho em parceria, mas tem que ter um orçamentista junto contigo para poder fazer o laudo de inspeção. E eles juntos precisam fazer a inspeção. Então, a primeira recomendação que eu faço é, se vai fazer inspeção predial num condomínio que ele vai fazer o reparo, tem que fazer com o orçamentista, ou então você tem que aprender a fazer uma orçamentação para complementar esse serviço para o condomínio. Vai sair um pouquinho mais caro para o condomínio, é óbvio, porque é um trabalho, é um honorário seu que você está lá prestando, é importante que você faça. Então, a primeira recomendação aqui, faça um curso de orçamentação. E você já tem um curso excelente, então já recomendo por isso. E a segunda parte é aprender a vender isso. Porque nós, empreendedores, a gente tem três tipos de empreendedores, né? O empreendedor por necessidade, que é aquele que ficou desempregado e está começando a empreender, então ele tem que começar a fazer cursos para poder conseguir prestar serviço no mercado, né? Então, tem aquele empreendedor por necessidade, tem o empreendedor por oportunidade, que é o nosso caso. A gente tem a oportunidade de centenas, milhares de condomínios que estão precisando de engenheiros e arquitetos para poder orientá-los como trabalhar, como orientar, como gerir fazer a parte da gestão, a operação do condomínio, e a gente não sabe. Então, a gente precisa, sim, aprender a fazer isso, e aí eu recomendo que essas pessoas que querem entender como empreender nessa área, vão lá e façam o meu curso, que é o curso da mentoria Condomínio Automático, é o programa Condomínio Automático, que vai ter um aulão, inclusive, dia 24, para ensinar justamente todas essas etapas, aonde o engenheiro ou arquiteto pode atuar nessas etapas e como é que ele vende o seu serviço, tá? Mas aí quem quiser entender mais ainda a fundo na parte de inspeção, pode também adquirir o livro Cuidado com as Edificações, da editora Leude. Mas esse conteúdo de aprender a empreender na área de condomínios não está no livro, aqui é mais específico para você entender como fazer, identificar as patologias e tratá-las. No curso você vai aprender a empreender e no seu curso a pessoa vai aprender a orçar a obra. Então, isso é essencial, são conhecimentos complementares que todos nós precisamos adquirir para poder fazer uma prestação de serviço melhor para os condomínios. E está sim de condomínio precisando desse serviço. A gente só não tem um profissional que saiba vender esse serviço. Exatamente. Que dia que é o aulão mesmo? Dia 24? 24 de abril. 24 de abril é um domingo, se não me engano? Não, é uma quinta-feira. Deixa eu ver aqui. 24 de abril é domingo, perdão. 21 de abril, perdão. 21 de abril, dia de Tiradentes. Perdão. Obrigado aí por ter me alertado. É dia de Tiradentes, dia 21 de abril. Obrigado. Show de bola. E também, pessoal, só avisar também que nessa semana, exatamente, o único dia que eu não vou ter uma live nessa semana aí é exatamente o dia do aulão do Cláudio, né? Então, eu vou ter aí nessa semana do feriado, vou ter 4 lives, né? Vou chamar aqui pessoas especialistas na área de patologias para a gente bater um papo, na área de construção de casas financiadas, na área de regularização de imóveis. Então, vai ter uma semana com bastante live, né? Então, tem 4 lives minhas e na quinta-feira, que é feriado, que eu não vou fazer a live, assistam aí o aulão do grande Cláudio.
E mais um aviso aqui para o pessoal que está aqui, na semana seguinte, que é a semana de 25 a 29 de abril, a gente vai fazer mais um mini curso, tá certo? De avaliações e perícias de imóveis urbanos. Então, pessoal aí que quiser acompanhar esse nosso mini curso, que tem certificado, tá? Chame a gente aí no direct, chame a gente no WhatsApp, peçam para vocês entrarem no grupo lá e ficar aguardando. Vamos ter aí um evento sensacional sobre avaliações e perícias de imóveis urbanos. A colega aqui, Eli Souza, falou que vai ser uma grande aula. Elis, depois eu quero falar contigo, viu? Quero entender como é que é esse teu negócio aí que tu disse que já implementou aí a questão da revisão programada. Quero saber como é que funciona, viu? Depois a gente bate um papo aí, me chama no direct para a gente conversar. E quem sabe a gente faz até uma live, já pensou? Para você explicar aí como é que é o seu modelo de negócio, para ver se outras pessoas não podem, em outras cidades do Brasil, fazer algo parecido. É sempre bom ver as pessoas que têm ideias inovadoras, né? Enfim, que conseguem desenvolver modelos de negócios aí. Bem, pessoal, então, queria agradecer demais o Cláudio aqui por esse bate-papo, né? Foi muito bom, complementou aquilo que eu sempre falo para os nossos alunos, né? Que eu já tinha alertado todos eles sobre esse serviço. O Cláudio aqui detalhou de uma forma brilhante, né? Enfim, então, obrigado, Cláudio, aí por ter participado, tá certo? E sempre que precisar, estou aí à disposição. Deixo para você dar aí as suas palavras finais. Murilo, eu que agradeço aí a oportunidade de bater esse papo maravilhoso contigo, muito importante também. Há muito tempo que eu bato com meus alunos a importância da orçamentação de obras dentro da engenharia condominial, e você, para mim, sempre foi uma referência nesse assunto, e mais uma vez agradeço aí por esse bate-papo maravilhoso, e teremos sempre outros bate-papos. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar mais, trocar mais informações sobre isso. Gratidão e obrigado a todos aí pela audiência nessa live muito importante para os nossos condomínios e muito importante para que a gente comece a explorar um novo mercado de trabalho, tá? Que está sendo há muito tempo negligenciado por arquitetos e engenheiros, e vamos começar a explorá-lo, tá bom? Show de Muito bola. obrigado. Um beijo a todos. Pessoal, quem puder aí para poder ajudar a gente, principalmente o pessoal que está aí assistindo a gente, se puderem aí tirar um print, fazer uma foto, fazer aí um vídeo, postar lá nas redes sociais de vocês, marcar o meu perfil, marcar o perfil do Cláudio, façam isso porque é bom que a gente consegue passar essa mensagem para cada vez mais pessoas, tá? E para quem não segue o Cláudio, deixa eu verificar aqui, o Instagram dele é Enge Cláudio Celino, Enge Cláudio Celino. Então, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais lá do Cláudio, que ele está sempre compartilhando também informações sobre essa área da engenharia condominial, sigam lá, que vale bastante a pena, tá? E o pessoal da Bahia aí, né, recomendo também que se aproximem do IBAP aí da Bahia, tá certo? Porque o IBAP da Bahia, na minha opinião, é um dos que está fazendo um grande trabalho. Eu vejo sempre, estou acompanhando, fizeram já cartilhas, já fizeram reuniões aí, se não me engano, acho que foi com a OAB, para poder explicar o nosso trabalho dos avaliadores e peritos, enfim. Então, se aproxime aí, porque, como eu falei anteriormente, a gente precisa ser uma categoria unida, né, para que a gente possa ter esse poder de pressão, né, de quando a gente dá uma sugestão para um vereador fazer um projeto de lei de inspeção predial que isso seja acatado, e só com a nossa união que a gente vai conseguir isso, tá certo? Então, pessoal, um forte abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vou escrever. Tá pedindo para eu escrever o Insta dele aqui, eu vou escrever aqui, @Enge Cláudio Celino. Escrevi aqui no YouTube, tá certo, pessoal? Já escrevi, beleza? Então, pessoal,
Forte abraço a todos, uma boa noite. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Obrigado, Murilo. Um abração. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu. Beijo no coração. Até mais.